do bem comum. Se Desculpe. amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objetivo de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez, dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura, só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e espaço em que nos movimentamos. Porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Legal, Beatriz. Você quer comentar alguma coisa? Não, Você quer... acho que assim, o texto fala por si só também, né? A gente às vezes acha que só o nosso jeito é o certo, mas o jeito certo é o jeito do Senhor, o jeito de Deus. Muita gente, né, gosta de julgar, falar que é o jeito dela. Até usa o nome do Senhor para isso, mas não é bem assim. Não Legal, sei legal, se condiz com legal. o texto. Não, é isso mesmo. A gente às vezes gosta, né, daqueles que falam o que a gente quer escutar, né? A gente tem sempre a mania de estar do lado e gostar daqueles que nos apoiam, né? Mas às vezes as maiores lições são nem sempre a gente está correto, né? Às vezes as maiores lições podem ser das pessoas com quem a gente às vezes não se dá muito bem, né? Às vezes essa pessoa tem mais a nos acrescentar. E ele fala, né, que a gente tem que as coisas da matéria são passageiras, né? Então ele fala, se a gente ama só pela beleza, né, pode ser que um dia essa beleza vai acabar. E aí o que vai sobrar, né? Se a gente gosta de alguém só porque fala bem, né? E se ele fica mudo um dia, né? Então o que ele quer dizer é para a gente não olhar tanto as coisas exteriores, né? E tentar nos prender no que as pessoas têm de bom lá de dentro, as obras que as pessoas fazem, o que elas têm para nos oferecer em termos de exemplos, né? Porque às vezes ela não fala tudo que a gente quer escutar, ela não é bonita, ela não fala bem, mas ela tem tudo aquilo mas ela faz aquela obra que a gente está precisando aprender fazer um dia, entendeu? A gente tem muito que Sim. aprender com ela mesmo assim, né? Então é mais ou menos isso que ele tem falado aí. Você quer complementar alguma coisa, Débora? Não, não, mas tranquilo. Tá. Geralmente a gente abre um pouco para vocês comentarem, mas hoje a aula está bem comprida, tá, pessoal? Então a gente já vai partir para a aula aí da Débora, tá bom? Isso, Aí hoje 10. nós vamos Se bem falar. que Se bem que o diretor sempre recomenda que a gente faça 10 minutos mesmo, né? Só que a É, gente gosta de escutar vocês e acabamos fazendo mais. Mas o certo é, era isso mesmo, era a gente fazer em 10 minutos. mais tranquilo. Mas deu para fazer, dá para fazer, e não tem problema nenhum. Mesmo que ultrapasse um pouquinho também, aí a gente dá um jeitinho na aula. A gente sempre Tá arranja um bom, jeito, né? tá bom, é isso aí. Vamos lá, deixa eu compartilhar a aula. Então, hoje a gente vai falar a respeito de Kardec e o Evangelho no Lar, tá? Então, assim, para falar de Kardec, gente, teria que ser mais de 2 aulas, tá? Se a gente já amava Kardec como eu amo, acho que eu passei fazendo a aula dele, eu passei a amá-lo mais ainda, tá? Ele foi uma pessoa assim incrível, tá? E espero que vocês também gostem. Então vamos lá. Ah,
Pronto? Entrou, Elcio? Entrou, né? Entrou, tá aqui. Tá. Então, vamos. Então, hoje é sobre Kardec, é a missão de Kardec, tá? Jesus, se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece, mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está em João, no capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, e no Evangelho, no capítulo 6, no item 3, tá? O Consolador, gente, é o Espiritismo. Então, o Espírito Santo são os espíritos superiores que Deus vai enviar para que eles tragam o que Jesus falou, né? Então, o que acontece? A gente tem guardado dentro de nós, porque a gente já teve várias encarnações, né? Não foi só essa, não está sendo só essa. Então, a gente guardou lá dentro do nosso inconsciente tudo aquilo que a gente aprendeu no nosso passado. Então, quando ele fala aqui que vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito, é por quê? Porque nós vamos recordar os ensinamentos que Jesus nos deixou, certo? E vai ser através do quê? Através do Consolador. Então, vamos lá para Kardec. O que é missão? Algo delegado para alguém cumprir. O que é um missionário? Então, vocês sabem o que é um missionário? Missionário, a gente pode falar o quê? Irmã Dulce, né, que é a nossa brasileira, Madre Teresa de Calcutá, Kardec, Chico Xavier, eles sim foram missionários, tá? Por que eles foram missionários? Porque eles abandonaram tudo e se dedicaram exclusivamente ao amor ao próximo, né? A Madre Teresa, ela não quis ficar na igreja, ela quis sair para a rua, ela quis ir para a rua, ela quis ajudar os pobres, né? Chico Xavier, com toda a espiritualidade dele, ele ajudou quantas mães, as mensagens que ele psicografou, os livros que ele psicografou, né? Kardec, com a missão maravilhosa que ele trouxe para nós. Então, todas essas pessoas são missionários, ou foram missionários um dia. O que é necessário para sermos missionários? Então, a gente tem que ter no nosso coração o amor, né? E não ficar naquela coisa, mas eu não quero fazer isso, eu não quero fazer, não, eu não posso fazer assim, não pode, não. A gente tem que se isolar, né? E se entregar de coração. E nós temos uma missão? Eu acho que sim, né? Todo mundo tem uma missão. Então, a gente pode ter a missão com os nossos pais, com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos amigos, né? Nós também temos uma missão. Se a gente está aqui na Terra, é porque a gente tem uma missão a cumprir. E qual a missão dos espíritas? Tá? Essa é um ponto interessante, porque Kardec falou que a missão dos espíritas é instruí-vos e amai-vos.
o Espiritismo é o Evangelho redivivo. Então, a gente vai colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus. É viver os seus ensinamentos. E ele fala, quando ele aparece para os discípulos, depois que ele foi crucificado, né? Ele aparece para os discípulos e ele fala assim, que meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E aí, no livro Os Mensageiros, eu peguei um trecho, né? Que eles falam assim, entre as missões de cada um, existiam missões particulares, como auxiliar no reerguimento de um filho, de irmão ou de pessoa próxima. A maioria deles possuía também resgates a serem feitos, devido a débitos contraídos no passado. Ou seja, a encarnação tinha um duplo sentido, missão e expiação ao mesmo tempo. Que foi aquilo que a gente já conversou no slide anterior, né? Que cada um tem uma missão. Mesmo que um homem não tenha vindo ao mundo com uma missão, ele poderá se erguer e começar um empreendimento em benefício do próximo, e não faltarão espíritos benfeitores ali a auxiliar. Conforme esse homem demonstre capacidade de servir, mais e mais serviços lhe serão conferidos. Então, para dar um exemplo, um dono de uma empresa, né? Se esse patrão ele for uma pessoa honesta, íntegra, que gosta de ajudar a todos os seus, a todos os trabalhadores dessa empresa, né? O que acontece? O plano espiritual vai estar observando ele. E com isso, ele vai dar para ele, porque ele está mostrando que ele tem uma capacidade de servir. Então, eles vão pondo na vida dele serviços que vão sendo observados. E à medida que ele vai cumprindo esses serviços, ele vai aumentando. Então, ele pode passar a ser um missionário. Ele pode cumprir, ter uma missão. Débora, Oi, Elcio. você comentou que o missionário pode ter a missão e pode estar ao mesmo tempo expiando alguma coisa, né? Ou ajudando alguém em expiação. Só que eles não têm esse conceito de expiação. Acho que valeria a pena se você conseguisse falar para eles aí o que é uma expiação, porque eles não têm. Tá. É o seguinte, a gente vem para... Quando a gente reencarna, a gente reencarna ou para missão, né, Elcio? Ou para expiação. Então, é assim, a gente vem para cumprir alguma coisa que ficou faltando, né? Que a gente não chegou a cumprir em outras vidas. Seria isso, né, Elcio? Eu me confundi agora com uma outra... Tá, vamos lá. Eu vou te pedir um help. Não, imagina. Expiação é justamente as coisas que a gente fez e que nós criamos dívidas com as leis divinas, né? Então, nós criamos dívidas com as leis divinas por a gente ter ido contra a lei. Porque existe a lei, existe o que a nossa consciência sabe que é correto, né? Toda vez que e isso está gravado na nossa consciência, as leis divinas. Quando a gente faz alguma coisa que está fora disso daí, gera um processo de culpa e um desequilíbrio nessa lei. E o espírito tem que reparar. A gente tem necessariamente que reparar. Tudo, absolutamente tudo que a gente faz que está fora da lei, nós temos que reparar. Tá bom? E isso a gente dá o nome de expiação. Porque expiar é como se fosse pagar, tá? Pagar uma dívida, ok? Então é isso. É esse que é o conceito. Nós vamos falar aí para frente sobre esse conceito de expiação, mas é só um básico para vocês não ficarem perdidos na hora que ela fala que a gente veio expiar, né? O que quer dizer isso? Então a gente veio a acertar coisas que a gente fez no passado
E também viemos com a missão, que nem ela falou, né? Que é tipo, algumas coisinhas para a gente se melhorar, né? Para nossa evolução, tá? São as provas que estão ligadas aí com a nossa missão. Então, expiação está ligado com essa questão de acerto de débitos anteriores. E essa parte aí de missão está mais ligada com a parte de provas, tá bom? Só esse parênteses, o Débora. Obrigada, Elcio. Obrigada pelo Imagina, help aí. não, imagina, essa parte aí é um pouco chatinha, mas é legal. Vamos lá. Eu até Não, vi, mas é mas isso que aí você na falou, de hora. certa. Mas isso que você falou tá certo também, porque a gente fica devendo, né? A gente vem complementar, né? Alguma Sim, coisa aí que a gente ficou meio na dívida aí. Vamos acertar. Então isso, é é isso. isso mesmo. Vamos lá. E aí vamos falar a respeito de Kardec, um grande missionário, né? Kardec, ele foi o codificador do espiritismo. Isso, gente, é uma coisa que vocês vão ter que guardar, tá? Ele foi o codificador do espiritismo. E a biografia de Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido em 3/10/1804, em Lyon, na França. Família de juízes e advogados. E por parte de pai e por parte de mãe, eram famílias de matemáticos, teólogos e escritores. E o que aconteceu? Ele não foi nem para o lado da mãe e nem para o lado do pai. Ele foi para o lado das ciências e filosofia, tá? Ele se sentiu inclinado para esse lado. O jovem Rivail começou os seus estudos em sua cidade natal, mas foi no castelo do famoso professor Johann Heinrich Pestalozzi, em 1814, na Suíça, que sua formação secundária teve início. Então, ele foi estudar na escola de Pestalozzi. E aí, gente, é o seguinte, ele foi ele foi um discípulo de Pestalozzi, assim, muito fundo, muito profundo. E ele seguiu a fundo tudo aquilo que Pestalozzi falava, né? Ele seguiu, ele foi a fundo, tudo que Pestalozzi falou, ele foi fazendo, tá? E ele seguiu, ele foi tão a fundo que ele teve uma influência, né? Para vocês terem uma ideia, ele, no estudo, na reforma do ensino, não só do bairro dele, não só da cidade dele, e sim do país dele, que é a França e que é a Alemanha, tá? Então, para vocês conhecerem já um pouquinho de Kardec, tá? A influência que ele exerceu na reforma do ensino, que foi na própria França e na Alemanha. Aos 14 anos, ele ensinava o que sabia aos seus colegas que haviam aprendido menos do que ele. Então, ali a gente já começa a perceber quem é Kardec, né? Então, a gente percebe que quando ele tinha 14 anos, ele já sabia ser solidário, né? Então, aqueles alunos que não conseguiam entender direito, ele ia lá, ele tinha paciência e explicava para esses meninos. Denisard conhecia a fundo os idiomas. Gente, ele falava isso fluentemente, não só o francês é a língua natal dele, mas essas línguas agora, ele falava fluente, como se ele estivesse falando francês, ele falava essas outras línguas, que eram o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol, e o holandês, tá? Então, ele falava 6 línguas fluentemente. Ele, assim, era como se ele tivesse morado em cada país desse, tá? E ele falava, assim, livre.
De 1835 a 1840, fundou em sua casa, a Rua de Sèvres, cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada e Astronomia. Então, ali, ele já, né, mostrou que para as pessoas que queriam fazer, que às vezes não tinha como, não podiam pagar, então ele mostrou que ele poderia ajudar, era onde ele começou a ajudar as pessoas, e foi onde ele criou esses cursos aí gratuitamente, tá? E aqui, numa mensagem que está no Livro dos Espíritos, ele fala assim: as boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Então, mais vale aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala. E as qualidades de um homem. A gente olhando para Kardec, nas fotos que a gente vê de Kardec, né, a gente vê um homem sério, sisudo, né? Só que ele não era assim, né? Ele era bom, ele era gentil, ele era jovial, era refinado, ele tinha um bom senso, né? O discernimento dele era criterioso, então ele sabia o que ele ia falar, ele era criterioso em tudo o que ele fazia e falava, tá? Isso eram características marcantes da personalidade dele mesmo, de um homem de saber. Aí ele conhece, em 1832, Amélie Gabriel Baudet, professora da Escola de Belas Artes, poetisa e pintora, com quem ele se casou. A Amélie, ela teve uma importância muito grande na vida de Kardec, tá? Por quê? Porque ela também ajudou o Kardec, né? Na hora que ele estava escrevendo os livros dos espíritos, que a gente vai ver mais para frente aí o que acontece. Então, ela ajudou ele quando ele recebia respostas, ela separava por temas, né? Ela foi de grande influência. Quem já assistiu o filme de Kardec, quem já viu, né? A gente sabe que a Amélie, ela foi uma pessoa muito importante, além de ser a companheira dele, ela também foi uma pessoa importante, porque ela assessorou e ajudou muito ele. Débora, Oi. tá na Netflix o filme do Kardec, viu? Para quem quiser Tá. assistir, Isso. tem na Netflix. Inclusive, já que você vai assistir o filme do Kardec, assista também Irmã Dulce, que é sensacional, pessoal. Ah, tem também no Tem Netflix? também. Ah, Tem, deixa eu é anotar aqui, lindo. então. É lindo, lindo, lindo. Os Ah, que dois bom. missionários aí. Ah, e se você ficou tão feliz que já tem esses dois, assistam também As Mães de Chico Xavier. Estão Ah, na essa eu Netflix também. assisti. Tá na Netflix também. Tá Tá, a bom? gente Aí, ó. chora com as mães de Chico. Olha lá, vocês estão com 3 missionários para assistir filme. É verdade. Dulce, Kardec, Chico Xavier, gente. Olha É, que coisa mais linda. programão pro final de semana, No mas não final de esqueçam de. semana. Mas não esqueçam de ler o livro Voltei também. Mas E é isso leu aí. e respondeu o questionário. Ah, é. Né? Isso aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Aí a gente vai passar a falar um pouquinho, a entrar já no assunto, tá? Que começa a mexer com o espiritismo, que eram as irmãs Fox, né? Em 1848, amigos da França e da elite falaram para Kardec sobre o fenômeno das mesas girantes. Então, as mesas girantes já estavam começando a aparecer, né, na Europa e nos Estados Unidos, certo? Essa é a casa das irmãs Fox, né, em Hydesville, e nos Estados Unidos, em Nova York, era onde acontecia os fenômenos dessas irmãs, tá? Que era o palco dos fenômenos. Vocês podem olhar aqui,
vocês vão ver que tem pessoas na porta ali da casa. Por quê? Porque essas pessoas que iam até a casa dela, eles iam por curiosidade, para ver o que acontecia, o que era esse fenômeno que acontecia com as irmãs Fox, né? E elas, em 1848, elas conversam por meio de palmas e pancadas com o espírito Charles B. Rosman, um mercador ambulante assassinado na adega da casa em que elas residiam. Então, a maneira delas conversarem com ele era ele batia nas paredes e era onde elas conseguiam entender, mas tinha um código para isso, né? E assim, elas tinham uma mediunidade, gente, extremamente ostensiva, né? Só que elas não tinham nenhuma educação, né? Naquela época não existia esse tipo de educação mediúnica que aconteceu o ocorrido. Então, o que acontecia? Elas, por meio de pancadas, por meio de palmas, é que elas entendiam esse espírito e conversavam com ele. E deixa eu ver, tá aqui, não é aqui ainda. Aí, ela é um princípio, né, do que aconteceu com as irmãs Fox, foi assim, foi um princípio de comunicação mais ostensiva, porque, na realidade, sempre teve uma comunicação com os espíritos desde o começo dos tempos, entendeu? Isso aí sempre teve, sempre existiu também, né? Mas acontece que a partir a partir desse momento, né, eles começam a chamar a atenção, né? E assim, para que a mediunidade ela seja estudada e investigada, né? Então, eram tudo coisas assim que ninguém tinha, existia a mediunidade, né? Mas ninguém conhecia a fundo o que era. E aí a gente vai conhecer as mesas girantes, que em 1853 a Europa inteira voltava suas atenções para o fenômeno das chamadas mesas girantes, considerado o maior acontecimento do século, segundo os artigos na imprensa da época. Esses fenômenos, eles se realizavam tanto nas casas dos mais ricos, né, quanto nos mais humildes. E era o quê? Alguém de vocês aqui já participou daquela brincadeira do copo? Acho que sim, né? Onde a gente punha antigamente a mão sobre o copo ia lá, a gente punha o abecedário todinho e o copo ia lá no A, B, C, D e ia montando as frases para nós. Isso aí era mais ou menos o que acontecia nessas mesas girantes. Só que isso, gente, as mesas girantes, ela era o quê? Elas saíam andando, elas flutuavam, elas volitavam, né? Então, isso aí é uma coisa que chamou muito a atenção. E, assim, a Europa se voltou inteiramente para isso. E Kardec, como homem criterioso que ele era, ele não se deixava levar para o modismo. Então, ele achou que foi uma coisa da moda, né? E como ele era cientista e era estudioso do magnetismo humano, ele jamais ia acreditar nisso. E aí, o que ele achava? Ele achava que tudo o que acontecia estava ligado à ação das próprias pessoas envolvidas e não de uma possível intervenção espiritual. Ele jamais pensava que isso aí podia ser espírito. Tá? Então, o que acontecia? Ele achava o quê? Que as mesas, talvez por intervenção das pessoas, elas começassem a flutuar, né? Elas saíam andando, e não era dessa maneira. Por quê? Ele não tinha o conhecimento. E, como cientista, ele entendia mais de magnetismo e não
da parte espiritual. Ele não entendia isso. E aí, só um pouquinho que travou aqui. E aí, em 1854, né, as informações que Rivail teve sobre os fenômenos das mesas girantes veio através do amigo senhor Fortier. Então, esse senhor Fortier chegou para ele e falou a respeito das mesas girantes, mas ele não deu bola. E o senhor Fortier, ele era professor de magnetismo do Kardec. Então, mesmo assim, ele deixou passar, ele não foi atrás, tá? Só que em 1855, ele encontra o senhor Carlotti, que fala a respeito dos mesmos fenômenos. E aí, o que acontece? Esse senhor Carlotti, ele fala tão a fundo, tão profundamente a respeito dessas mesas, né, que ele deixa o Kardec já assim, antenado, como dizendo, opa, está acontecendo alguma coisa, né? E assim, ele fala com Kardec durante 1 hora a respeito disso, e com entusiasmo. Aí o que acontece? O Kardec, como acreditava muito no senhor Carlotti, ele sabia que tudo aquilo que ele estava falando era impossível ser mentira, né? Então, ele acreditou no que o senhor Carlotti falou. E Carlotti falou para ele que um dia o Senhor será um dos nossos. E Kardec responde para ele: não direi que não. Veremos isso mais tarde. Essa é a resposta que Kardec dá para o senhor Carlotti. E os fenômenos, né, começam a acontecer, né? E a primeira vez que ele teve contato com as mesas girantes foi na casa da senhora Planemaison. E aí, o que acontece? Ele conhece, na casa da senhora Planemaison, ele conhece a família Bodin, né? E aí, ele começa a se iniciar nos fenômenos da mesa girante, né? E isso faz com que onde é que começa a surgir a edição do Livro dos Espíritos. E antes, essas reuniões, ela não tinham um caráter sério. Antes de Kardec fazer parte dessas reuniões, não existia um caráter. Era brincadeira, assim, perguntar, eu vou casar, eu vou achar um namorado, eu vou conseguir um emprego, né? Era isso. Não existia, não era uma coisa que era levada a sério. Passou a ser levada a sério a partir do momento em que Kardec começou a fazer parte das mesas girantes, né? E Kardec, como ele era cientista e pesquisador, o que ele faz? Ele começou os estudos dos fenômenos espirituais lendo centenas de anotações que foram feitas nas reuniões da casa da senhora Planemaison. Ele analisou profundamente cada resposta dadas as questões trazidas nas reuniões. Então, o que ele fazia? Ele levava essas perguntas, né? E ele fazia as perguntas para os espíritos que ali estavam. E eles respondiam. Então, para cada pergunta, né, que veio, para cada resposta, ele analisava isso aí. Ele não foi, então tá, ele não acreditava na primeira resposta que ele recebia. Ele foi a fundo, ele foi analisando resposta por resposta. E outra, ele levava tudo separadinho, gente, por assunto, né? Para cada reunião, ele levava por assunto. Ele dividia por assunto, para poder chegar e fazer as perguntas. Aí,
as médiums, né, que ele frequentava não só a reunião da casa da senhora Fanny Mason, como também a reunião da casa dos Bodin, tá? E as médiums, né, que faziam parte, que escreviam, eram as jovens senhoritas Bodin, né? Então, esse aqui, o que vocês estão vendo é chamado auxílio de uma cesta, que era chamada de carrapeta. O que é essa carrapeta? Ela é um carrinho onde na ponta é colocado um lápis, era colocado um lápis. E à medida que era feita a pergunta, esse lápis ele já escrevia, mas era escrito numa ardósia, numa pedra de ardósia. Então, quer dizer, isso aí foi evoluindo com o passar do tempo, tá? Mas no começo ela era escrito dessa maneira, né? Então, tinha que ter... E esses fenômenos aconteciam por quê? Porque na reunião existiam pessoas com a mediunidade, tá? Para poder fazer para poder ter a... Ai, falei a palavra agora. Para poder ter esse fenômeno, tá? Então, o que acontecia? Existiam médiums na mesa, né? Que tinham esse tipo de fenômeno. Agora veio falar, tá? Não era assim, eu vou colocar minha mão lá e eu vou fazer o carrinho andar e vai escrever. Não, tá? Só que a mesma coisa que acontecia com as irmãs Fox também aconteciam com as mesas girantes, porque não eram todos que tinham conhecimento da mediunidade, né? Eles achavam isso uma brincadeira, né? E quando Kardec passa a assistir, a fazer parte, é que a coisa se torna mais profunda. Então, para ser feito dessa maneira, a gente tem na mesa médiums com esse fenômeno, tá? Então, isso que vocês têm que guardar bem, tá certo? Elcio, você quer falar alguma coisa? É isso mesmo que Completar você alguma falou. coisa? Não, foi muito bem observado por você, está perfeito. Se, por exemplo, todos nós somos médiums. Por quê? O que é médium? É aquele que em algum determinado momento tem alguma ligação com a espiritualidade. Então, todos nós, em algum momento, temos alguma ligação. Às vezes a gente sonha com alguma coisa, que está conversando com alguém que já faleceu. Esse alguém provavelmente é algum irmão espiritual, tá? Que está conversando através do sonho. A gente tem algumas, como é que eu posso dizer? Alguns intuições. Então, todos nós somos médiums. Só que o que acontece? Existem médiums ostensivos. O que são médiums ostensivos? Que têm uma capacidade maior, né, de essa comunicação. Que é o caso dessas moças aí que a Débora está falando, né? Então, para que você possa movimentar essa mesinha aí, né? Eu esqueci o nome aí da tábua. Como é que é? Aí, carrapeta. 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 Então, um médium precisa ser um médium que tenha capacidade de efeito físico. Então, é um médium ostensivo, ele tem uma capacidade a mais. Então, eu, por exemplo, eu não tenho uma mediunidade ostensiva. Se eu fosse colocar a mão lá, provavelmente essa tábua não ia andar. Tá? Mas um médium ostensivo, de efeitos físicos, que a maioria dos médiums daquela época eram mais de efeito físico. Por quê? Porque geralmente médium de efeito físico foi utilizado para o começo da doutrina, para chamar a atenção mesmo, né? São os médios que estão começando ainda, antes de aperfeiçoar a sua mediunidade. Então, eles começam mais com essa capacidade de médium de efeito físico. E daí o que acontece? Os espíritos utilizam uma substância chamada fluido vital, que nós vamos estudar aí para frente. Então, nem vou entrar nesse mérito, só vou falar para vocês entenderem como funciona. Que o médium ostensivo com efeito físico tem em abundância, tá? E transforma esse fluido vital em abundância numa substância que ele consegue mexer as coisas materiais.
tá? Que se chama ectoplasma, essa substância que é transformada. Tá bom? Então, é isso, tá bom, pessoal? Para vocês entenderem a grosso modo. Depois, nós vamos estudar o fluido vital, o perispírito, nós vamos estudar tudo isso. Mas, no geral, é assim que elas conseguem mexer. Certo, Débora? Tudo bem? Bom, tudo jóia. Então, Tá bom. vamos lá. Aí, Kardec, como pesquisador, né, ele passa a aplicar o método experimental e os demais processos que usava no seu campo científico. Ele compreendeu a revelação extraordinária que estava por vir. Estava surgindo uma nova doutrina que mudaria o rumo da humanidade. Então, estava surgindo uma nova doutrina que mudaria totalmente a humanidade. E aí, o que é o método experimental? Né? Ele é um desenvolvimento, o método que ele adotou é assim, é um desenvolvimento nunca elaborando teorias próprias. Ele observava cuidadosamente os fatos, comparava, deduzia consequências. Não admitia por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Antes de ir às reuniões, para contato com os espíritos, formulava as perguntas por assunto, para desenvolver os temas com a maior clareza, que foi o que eu já expliquei para vocês. E assim, esse método era o quê? Kardec, ele começou a enviar para outros países, né, várias perguntas, do mesmo jeito que ele fazia as perguntas para os espíritos na mesa das reuniões aonde ele ia, ele começou a enviar para amigos deles, né, para amigo dele, essas outras perguntas. Porque como já estava, as Minas Vigilantes estavam na Europa inteira, então ele foi fazendo dessa maneira. E a cada momento que essas perguntas, elas voltavam para ele, né, com as respostas. Então, ele não aceitava uma resposta só e falava, essa resposta é a resposta certa. Não, ele não aceitava isso. Né? Ele tinha que fazer, ele tinha que juntar todas essas respostas, por isso que eu falei para vocês que a Amélie foi uma pessoa muito importante, além de companheira, porque ela ajudou muito isso, tá? No filme a gente vê, né? Na hora que ele começa a receber as cartas, ela vai ajudando e separando por temas. Por quê? Porque as respostas começam a chegar para ele. E quando ele ia ver, uma resposta casava com a outra. Era a mesma resposta, né? Então, foi dessa maneira que ele foi, como fala? Ele foi conseguindo escrever o livro dos Espíritos. Ele não foi lá na primeira resposta da primeira reunião que ele participou, então perguntaram para ele, né, o que é Deus? Aí e foram lá e responderam. Aí ele fala, tá, então tá, é assim, então Deus é isso, aí eu vou aceitar. Não. Isso veio várias respostas, só que todas as respostas vinham iguais. Então, era dessa maneira que ele começava a aceitar, né? Como fala? Era dessa maneira que ele começava a entender e a conhecer. Não sei se é bem isso que eu falei. Elcio, dá um help para mim, que de vez em quando minha cabeça está muito branca com Não, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Era onde ele conhecia. Cruzava. Isso. Ele cruzava. Inclusive, tem uma questão no Livro dos Espíritos, eu não vou nem falar para vocês qual é, porque é um pouco complicado de se falar nesse momento do curso, a gente vai falar mais à frente. Mas tem uma questão que ele fala assim, um espírito falou, outro espírito falou, eu não consegui chegar à conclusão. Então, ele coloca uma nota de rodapé lá escrito isso. Então, eu não posso afirmar. Tá? Hoje, a gente sabe que aquela questão era verdadeira, né? Mas ele não quis se comprometer e falar que era,
porque um espírito falava que sim, outro que não. Aí vocês me perguntam por que um espírito sim, outro não? Por causa do nível evolutivo dos espíritos. Nem todos os espíritos que falavam tinham o mesmo nível evolutivo. Tinha uns que não sabiam e respondiam de acordo com o seu conhecimento. E alguns, às vezes, não sabiam mesmo estando lá no mundo espiritual, enquanto que outros já sabiam. Então, um dava resposta, o outro falava não, falava outra coisa. Por quê? Por causa do nível espiritual. Porque nesse primeiro momento, não eram espíritos todos evoluídos, tá? Eram todos os tipos de espírito, porque eram todos os tipos de médium. Então, todos os tipos de nível moral mediúnico e todos os tipos moral de espíritos falando. Então, ele teve que fazer uma limpa, um cruzamento. É um trabalho sensacional que ele fez. Sim, Porque o foi. porque o grau de certo que tá é muito, muito perto vai, 98%, tá perfeito, né? Então, assim, é muito legal o método que ele empregou e a forma como ele fez e que ele conseguiu aí construir esse livro maravilhoso aí, tá? Já o Evangelho segundo o Espiritismo, não. Aí sim, eram só espíritos evoluídos que foram convidados por Jesus para ajudar através de médiuns confiáveis Kardec, tá? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo veio depois e é uma obra trazida por espíritos de um nível superior, né? E por que Jesus fez isso? Porque ele estaria lidando com a moral, né? Então, a moral quem poderia trazer eram só espíritos superiores, senão seriam cegos guiando outros cegos. Certo, Débora? É isso Então, vamos mesmo, lá. tá certo. É que é tanta coisa a respeito de Kardec, Não, é como as muita coisa. palavras fogem, Não, falha. imagina, Débora, mas está perfeito, é isso mesmo. Esse Então, nível de detalhamento que você está entrando, a gente aham. sabe, mas eu vejo poucos educadores entrarem, tá? Então, Ah, vocês tá. se considerem privilegiados pela Débora estar trazendo essa quantidade de detalhes para vocês, tá? Vamos em frente, Débora. Então, Vamos lá. vamos lá. E teve uma revelação a respeito da missão de Kardec, que foi em 30 de abril de 1856, que ele ficou sabendo que ele tinha uma missão. E essa missão, ela veio através de um espírito da médium senhorita Jafé, e esse espírito dizia para ele assim: não haverá diversas religiões, nem a mistério, senão de uma, que é a verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Os seus primeiros fundamentos já foram lançados. Em 1855, ele recebe uma mensagem do espírito Zéfiro. O Zéfiro, ele era o mentor da família Bodin, tá? Então, como ele fazia parte da reunião da família Bodin também, né, esse espírito veio e fala que Kardec, em uma reencarnação anterior, ele havia sido um druida da região das Galhas, e que ele se chamava Allan Kardec. Então, Rivail, né, era o nome de batismo dele. Allan Kardec foi o nome que ele adotou para poder fazer o trabalho da criação, da codificação, certo? Revelou a Allan Kardec sua missão de codificador da doutrina espírita, para o qual seria convocado pelo Espírito da Verdade. Espírito de Verdade. Então, antes da gente ir para frente, os druidas, eles eram pessoas que acreditavam na vida após a morte e eram encarregados das tarefas de aconselhamento, ensino, jurídicas e filosóficas dentro da sociedade celta. Então, gente, Kardec, ele já veio de isso aí, ó, o que ele vai estar, já veio ó, lá de outras vidas, tá? Não veio ele reencarnou e ele aprendeu nessa, não. Isso aí ele já trouxe dessa vida onde ele foi um druida, tá?
tem mais um detalhe também. Tem uma anotação que esse espírito, tem uma anotação de Kardec dizendo que esse espírito Zéfiro disse que ele era também Platão. Já ouviram falar de Platão, o discípulo de Sócrates? Então, tem uma anotação do próprio Kardec dizendo que Zéfiro falou para ele que ele foi Platão também. E a última encarnação antes de ser Kardec, ele foi John Hus. Quem quiser, anota aí, John Hus. Lembra disso, Débora? John Lembro. Hus. Eu vou passar Anota. para vocês no grupo, se for o caso, depois eu mando para vocês no grupo, porque esse aí vocês... É que é tanta coisa para a gente colocar, É né, muita Elcio? coisa, é muita informação. Isso, Né? Então, e a esse aí gente vocês traz o que é mais podem... importante. Vocês podem estar encontrando esse que o Elcio está falando do Jean Rus lá na revista Espírita. Espírita, verdade. Tá? E aí eu vou pôr direitinho o ano para vocês. E, gente, é assim, é aquilo que eu falei para vocês, e é o que o Elcio também vai, tenho certeza que ele vai falar, confirmar. Assim, quanto mais a gente aprende, tá? Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. E mais, assim, a gente quer saber. Então, Kardec, é que nem eu falei para vocês, se fosse para a gente falar de Kardec, a gente ia durar mais de 3 aulas. É verdade. Porque é verdade. muito extenso, né? Tudo o que Kardec fez, né? Então, aqui ele está assim, o enxuto do enxuto, para a gente poder passar para vocês terem uma ideia de quem foi Kardec, tá? Então, vamos lá. Só uma coisa, Jan Hus, pessoal, se escreve Jan, J-A-N de navio, depois separado, H-U-S. Jan, J-A-N, né? Daí espaço, H-U-S. Jan Hus, para quem quiser procurar. Isso. Tá bom? Porque às vezes tem gente que está anotando enquanto a gente está falando. Não, tá certo. E ele também, esse Jean Rus aí, ele também foi numa vida, nessa encarnação, ele também foi cientista, ele também foi filósofo. Então, Kardec já trouxe isso, né? Já estava lá guardadinho no DNA do Kardec, né? Lá no inconsciente de Kardec tinha, pelo menos, né? Estava lá guardadinho. Então, isso aí tudo ele foi trazendo de outras vidas. Perfeito, isso mesmo. E o pseudônimo Allan Kardec, segundo biografias, foi adotado por Kardec a fim de diferenciar a codificação espírita dos seus trabalhos pedagógicos. Então, como ele tinha vários livros escritos, ele tinha diplomas, ele era conhecido no mundo inteiro, né? Ele era uma pessoa muito famosa como Rivail, certo? Hipólito Rivail. E aí, se ele entrasse para falar que ele estava fazendo a parte da codificação, a codificação espírita, ia ser muito bagunçado, eles não iam conseguir entender. Então, o que acontece? Ele assume esse pseudônimo e separa Allan Kardec para codificação e Rivail para os outros trabalhos dele. Missão de Kardec, o espírito de verdade. Guardem bem isso, tá? Vocês vão aprender mais para frente, daqui a umas 6 aulas, acho que mais ou menos pelo que eu li aqui no meu programa do Elcio, tá? Vocês vão conhecer quem é o espírito de verdade, tá? Aqui eu vou dar só uma palhinha para vocês, tá? Se vocês depois quiserem saber, vocês até vão poder, a gente fala para vocês onde vocês vão achar, tá? A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se não o fizeres o que for necessário. Terá contra ti ódios, terríveis inimigos. Terás de sustentar uma luta quase contínua, com o sacrifício de teu repouso, da tua saúde e da tua vida. Então, o Espírito da Verdade, né, vem em uma das reuniões que ele participa, porque o Zéfiro fala para ele que logo depois que ele fala que ele era um druida, o Zéfiro já fala que ele tem essa missão e que o Espírito da Verdade vai convocá-lo
né? E ali, isso, o Espírito da Verdade, já nessa reunião, já aparece para Kardec e fala isso para ele. Então, quer dizer, que a missão que ele vai ter, né, é uma missão muito árdua, tá? Ele vai ter pessoas que vão odiar ele vai ter terríveis inimigos, porque ninguém vai aceitar o que vai ser falado, o que ele vai trazer, os conhecimentos novos que ele vai trazer, entendeu? Então, assim, ele vai ter que sacrificar a vida dele. Se ele não tivesse entrado para esse lado, ele teria a vida dele mais prolongada, né? Ele vai passar várias noites sem dormir, a saúde dele vai ser prejudicada, tá? Mas ele está ali. E o Espírito da Verdade fala o quê? Que nunca faltará assistência para ele. E o Espiritismo, como corpo doutrinário, surgiu oficialmente a partir do lançamento de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, em 18 de 4 de 1856. Tá? Então, o Espiritismo, ele surgiu, a gente pode falar que ele surgiu oficialmente, quando foi lançado o Livro dos Espíritos. Isso, a primeira versão, tá? Que quando é escrita a segunda versão, ela vem totalmente reformulada. E Kardec... Débora, eu vou ter que te interromper, porque tem uma aluna aqui, a Beatriz, ela não está entendendo muito bem o que aconteceu. Vamos lá, a respeito do nome, tá? Ele chamava Hippolyte Denisard Rivail, aquele nome que a Débora já tinha falado lá, né? Só que o que acontece? Ele era um professor, e ele queria escrever, fazer o Livro dos Espíritos, era uma obra, era uma missão. Ele não quis misturar a vida dele profissional, todo o nome que ele já tinha, porque ele iria receber ataques. Ele não quis misturar as duas coisas. Então, ele pensou em fazer uma obra com outro nome, separar o professor Denisard Rivail, né, Hippolyte Denisard Rivail, do outro que ia escrever a doutrina. Então, o que ele fez? Ele precisava de um pseudônimo. Qual o pseudônimo que ele escolheu? Allan Kardec. Da onde veio esse pseudônimo? O espírito Zéfiro, tá? Falou para ele que ele foi um druida na Gália, numa das encarnações, e nesse druida se chamava Allan Kardec. Então, ele aproveitou o nome que ele tinha em uma encarnação passada, isso, Hippolyte Léon Denisard Rivail é o nome dele, o nome de batismo, tá bom? Vocês, que a Elaine Estelaro colocou lá, tá bom? Então, veja bem, então ele aproveitou o nome Allan Kardec, de que foi uma encarnação dele do passado, segundo o Zéfiro falou, para usar de pseudônimo para escrever toda a doutrina espírita. Entendeu agora, Beatriz? Você pode abrir o microfone e falar aí. Entendeu? Conseguiu entender? Ela falou sim aqui no chat. Sim. Entendi, obrigada. É que estava falando, aí no momento ela falou Rivail Kardec, daí eu fiquei pensando, mas eu fiquei meio confusa, por isso que eu perguntei. Tá, o Hippolyte Léon Denisard Rivail era o nome dele mesmo, é o nome de batismo. Sim. E ele era conhecido como Professor Rivail, ele chamava Professor Rivail, tá? É extremamente inteligente, tudo isso que a Débora falou, tá? Só que ele quis separar quando ele fosse escrever o Livro do Espírito em todas as obras espíritas, tá? Sim, e ele criou esse pseudônimo, entendeu? Ok? Obrigada. Imagina, vou parar. Pode falar. Imagina, pode falar, Débora. Não pode parar. Você ficou com a dúvida, eu tentei te explicar no chat. Eu percebi que você não entendeu. Então a gente precisa explicar melhor. Sim, tá certo. Elcio, saiu o meu compartilhamento, mas tudo bem, vocês estão me vendo? Vocês estão ouvindo e estão vendo? Sim, como você não está vendo? Sim. Para mim está passando normal, só que para mim saiu o Zoom. Olha que estranho. Depois a gente vê isso no final, gente. Mas você consegue mudar os slides? Não, consigo. Mudar Por que os você slides não eu estou consegue? mudando. Não, eu não estou vendo vocês. Escolheu a tela. Ah, tá.
Tá, isso é Tá? Eu normal, viu? não Às estou vezes, vendo vocês, então eu estou seguindo. Qualquer coisa você me avisa, Elcio. tudo bem, Tá tranquilo. bom? É Vamos melhor lá. não mexer agora e mexer no final. Não, não tenha dúvida, vamos lá. Então, vamos lá. E numa das reuniões, né, Kardec pergunta para o Espírito de Verdade: Bom Espírito, desejo saber o que pensais da missão que alguns espíritos me atribuíram. Essa mensagem, né, pergunta, que o Espírito da Verdade vai falar para ele é feito pela senhorita, através da senhorita Aline, em 12/6/1856, tá? É uma comunicação que a senhorita Aline recebe do Espírito de Verdade, e o Espírito de Verdade responde para ele: aconselho-te a maior descrição. Não te esqueça que tanto pode falir. Neste último caso, outro te há de substituir, porque os desígnios de Deus não assentam sobre a cabeça de um homem. Tens o teu livre-arbítrio e, portanto, cabe usar dele como entenderes. A missão depende de você. Então, era assim, o que o Espírito de Verdade estava querendo falar para ele? Que se ele não quisesse, tá? Que Deus ia escolher outro. Para Deus não ia ter aquele, eu queria que Kardec... Não, ele ia escolher uma outra pessoa, né? E assim, ele tem o livre-arbítrio dele. Ele vai querer seguir ou não seguir. Então, eles iam saber respeitar, eles iam respeitar, tá? Só que a missão dependia dele, né? Ele tinha essa missão. Bastava ele querer seguir ou não seguir. O rapaz que ia substituir ele, caso ele falisse, se chama Leon Denis. Leon Denis tem muitas obras importantes para a doutrina espírita. E seria Leon Denis que iria continuar a missão, caso Kardec não quisesse essa missão. Não quisesse, certo? isso. E uma outra coisa que eu não passei para vocês também é que Napoleão, tá? Ele veio antes de Kardec e ele já veio para preparar, né, a França para quando Kardec viesse, para trazer todo esse ensinamento. Só que Napoleão não conseguiu, foi onde Napoleão falhou, tá? Mas ele veio já também com essa missão, né, Elcio? Pelo que Sim, a ele gente veio. já viu no livro... Ai, é que essa semana foi tanto... A Caminho da Luz. Isso, Tá? exatamente. Então, assim, a gente tira de várias fontes, tá? Essa fonte que eu tirei, de tudo isso que eu estou passando para vocês, pessoal, é do livro Obras Póstumas, que tem PDF, que acho que o Elcio passou para vocês. Se vocês quiserem entender mais a fundo, porque tem mais coisa, né? Vocês podem entrar e procurar onde está na segunda parte a missão de Kardec. E aí lá tem tudo o que eu falei e um pouco mais, tá? O que eu estou falando e um pouquinho mais. Aí, aqui o Espírito da Verdade fala para ele assim: podeis vencer como podeis falir. Tens o livre-arbítrio. Tua missão é rude. Deverás expor-te ao perigo. Levantarás ódios terríveis, inimigos obstinados. Lutarás contra a malevolência. Então, tudo aquilo que eu já havia falado naquele slide anterior, o Espírito de Verdade repete novamente para ele. Será necessário. O que ele teria que fazer para que essa missão se cumprisse? Ele teria que ser humilde, ele teria que ser modesto, não poderia ter, ele teria que ser desinteressado para ele, né? Não teria que ter aquela coisa imponente. Teria que ter muita prudência com o que ele fosse fazer, com o que ele fosse passar. O tato, e sem atitudes
ou palavras intempestivas. E ele fala para o Espírito de verdade: aceito tudo, sem restrição e sem ideia pré-concebida. Senhor, pois que te dignastes lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Então, aqui, o Espírito de verdade, ele fala o quê? Quando Kardec conversa com o Espírito de verdade, né? E ele chama como espírito protetor, ou um espírito familiar, né? Ele fala assim, ele pergunta para o espírito: quem és tu? Né? Pode me falar? E assim, o espírito fala assim, simplesmente a verdade. E ele fala para Kardec que ele vai estar com Kardec todos os meses por 15 minutos. Então, Kardec tinha esse contato com o Espírito da Verdade todos os meses. Ele viria todos os meses por 15 minutos passar toda a informação que Kardec precisava para poder estar escrevendo e fazer essa compilação do livro dos Espíritos. Estás nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. Então, ele se entrega de corpo e alma para poder cumprir essa missão, né? E ele sabe que ele é fraco perante essa tarefa que vem vindo para ele, mas ele tem certeza que ele vai conseguir realizar. Por quê? Porque os espíritos estarão ao lado dele, os espíritos superiores estarão ao lado dele, ajudando ele. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me caiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Então, ele já está falando com esse amigo, o Espírito de Verdade, para que ele esteja ao lado dele, porque ele sabe que não vai ser fácil, tá? Ele sofreu realmente, gente, ele passou por momentos, assim, muito difíceis durante toda essa fase que ele escreveu, tá? Todos esses livros que a gente vai ver mais para frente, que foram escritos, né? Então, assim, sempre os espíritos superiores estiveram ao lado dele. Por quê? Porque o que ele passou de injúria, de calúnia, de ódio, de difamação, né? Porque todo mundo estava achando que era errado o que ele fazia, né? Aonde já se viu fazer isso, ninguém estava entendendo, não tinha um entendimento ainda sobre isso. Escrevo esta nota a 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Então, tudo aquilo que o Espírito de Verdade falou para ele, aconteceu na vida dele, tá? E assim, foi isso aí, ele só vem falar isso 10 anos depois, né? Então, vocês imaginam que durante 10 anos, o que é que Kardec não passou? Mas ele estava sempre firme, sempre lá, positivo, firme para aquele propósito que era fazer o livro dos Espíritos e outros livros que ele ia escrever.
que ele escreveu também. Em setembro de 1856, grande parte do trabalho já estava todinho concluído, né? Que era o Livro dos Espíritos. Mas, mesmo assim, ele quis submetê-lo para os espíritos, né? E foi em 11 de setembro de 1856, a médium era uma das senhoritas Bodin, né? Que o espírito fala para eles, né? Estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e avante. Assinado. Muitos espíritos. Então, ele mostrou o que? O primeiro livro dos espíritos. Só que depois, quando ele reescreve novamente o livro, ele vem com várias perguntas novas, né? Acrescentado na segunda edição novas perguntas, tá? Então, quer dizer, isso aí ele fez no primeiro, com todas aquelas perguntas que a gente já conversou e falou para vocês logo no começo ali, de todo aquele teste que ele fez e tudo mais. A partir daí, foram 14 anos de organização da doutrina espírita, com todo um esquema coerentemente montado. Allan Kardec preparou o lançamento das 5 obras básicas da doutrina espírita. Essas 5 obras, elas são chamadas de Pentateuco, tá? Que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E aí a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês terem uma ideia do que é, tá? O Livro dos Espíritos, em 1857. O Livro dos Médiuns, em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. O Céu e o Inferno, em 1865. E a Gênese, em 1868. Em 18/4, vem a primeira edição do Livro dos Espíritos, da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação. Foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, em 1861, foi escrito em 15 de janeiro de 1861. Ele trata da parte científica ou experimental do Espiritismo. Vocês também vão conhecer, não aqui no básico 1, mas provavelmente no básico 3 já. Vocês já vão começar a entrar e conhecer o Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo contém a explicação das morais máximas do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações a diversas circunstâncias da vida. É aí onde o Elcio explicou para vocês que o Evangelho ele foi escrito, né, por espíritos superiores, que trouxeram para nós todas as máximas, né, do Cristo, a parte moral do Cristo. O Céu e o Inferno foi em 1º de agosto de 1865. E é um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades, recompensas futuras, sobre anjos, demônios, sobre as penas, etc. Vocês também vão conhecer esse livro, tá? Mais para frente, vocês também já vão começar a serem introduzidos para terem um conhecimento. A Gênese, tá?
foi, a minha Gênesis aqui está sem a data. Aborda diversas questões de ordem filosófica e científica, como a criação do universo, a formação dos mundos, o surgimento dos espíritos, segundo o paradigma espírita da compreensão da realidade. Essa aqui, né, a criação do universo, a formação dos mundos, a gente não pode falar que vai ser uma coisa assim, que vai falar dessa maneira. Não, né? Ela é um conhecimento que a gente vai ter sobre isso, tá? Mas não quer dizer que isso que vai estar no livro na Gênese seja uma coisa fidedigna, né? A gente vai conhecer um pouco disso. E Kardec, em 1858, ele viria a fundar a primeira sociedade parisiense de estudos espíritas, tá? E o que seria? É o primeiro centro espírita legalizado e fundado por ele, que é voltado para os estudos espíritas. Durante a codificação, Kardec lançou um periódico mensal chamado Revista Espírito, no ano de 1858. E aí, nele, o que a Revista Espírita traz? São várias notícias e fenômenos mediúnicos, né, que é informado para as pessoas. Então, é onde as pessoas podem ter um acesso maior, né, do que acontece, né, a respeito da doutrina, o crescimento, a divulgação dela, como é que está acontecendo, os casos que eram passados para essas pessoas. Então, assim, quem puder, né, e quem quiser, vale a pena ler a Revista Espírita. Gente, é muito interessante, tá? Vocês vão gostar muito, tá? Vale a pena. E Allan Kardec desencarna em 31 de março de 1869, aos 65 anos, vítima de um aneurisma. Sua persistência e estudo constantes foram essenciais para a elaboração do movimento espírita e organização dos ensinos do espírito de verdade. E no túmulo de Kardec está escrito assim: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. E essa foto é a foto original do túmulo de Kardec, tá bom? Então, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Porque senão eu vou ter que passar para um outro assunto. Que eu vou passar já para um outro assunto. Antes só de você terminar, a gente está em cima da hora, mas só falando que essa doutrina espírita mexeu tanto com Kardec que ele até deixou de lado, né, o outro, o verdadeiro, né, o professor Rivail. Ele mesmo passou a se achar o Allan Kardec. Tanto que lá no túmulo não está escrito Hippolyte Léon Denisard Rivail. Está escrito Allan Kardec. Então, ficou esse nome, né? Então, realmente foi muito importante para ele, né? Essa missão mudou realmente a vida dele e essa passagem dele aí pela Terra. Só isso. Isso aí. Então, vamos entrar, vou falar a respeito agora do Evangelho no Lar. Eu espero que todos vocês que estão aqui estão fazendo o Evangelho no Lar, tá? Façam o Evangelho no Lar, né? Que agora que vocês já entraram para essa parte, né, é importante, tá? Que vocês façam o Evangelho no Lar. Então, aqui eu vou dar um resumo do que é o Evangelho. E aí, no final, a gente tira as dúvidas, se vocês tiverem, ok? Então, vamos lá. Evangelho no Lar. Pois, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Jesus está em Mateus, capítulo 18, versículo 20.
A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É psicografado por Chico Xavier, através de Emmanuel, no Consolador, na questão 110. Então, aonde é que é o melhor lugar, né, para as pessoas, para as crianças receberem a base do sentimento e do caráter? É no lar, né, que é a primeira escola, é a primeira e a melhor escola. Pelo menos uma vez por semana, reúna a tua família e felicita-o com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto ao Evangelho, para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor, a sabedoria em tua casa. Através do Divaldo, né? Foi psicografado pelo Divaldo, através de Joana de Ângeles, Espírito e Vida. Então, a gente tem que fazer o Evangelho no Lar pelo menos uma vez por semana. A gente tem que reunir a nossa família, né? E fazer o nosso Evangelho. Porque assim a gente vai estar mantendo o Jesus dentro, vai trazer para Jesus dentro do nosso lar, certo? Compreender os ensinamentos de Jesus, despertar e acentuar sentimento de fraternidade na família, a paz, a união e equilíbrio no lar, higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados. Então, quando a gente faz o Evangelho, o que a gente faz? A gente faz, principalmente, entender os ensinamentos. Por isso que a gente lê o Evangelho, né? O Evangelho vai ser o nosso guia durante o Evangelho no Lar, né? É onde a gente vai despertar todo aquele sentimento de união, de fraternidade. É onde a gente traz a paz, a união, né? E vai higienizar o nosso lar, aonde a gente vai pedir para que os espíritos de luz limpem o nosso lar, harmonizem, né? Tragam bons pensamentos, que os nossos sentimentos fiquem elevados. É para isso que a gente tem que fazer o Evangelho, é um dos pontos principais para fazer o Evangelho no lar. Por isso que é a finalidade e importância do Evangelho. Favorecer a influência dos mensageiros do bem. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais. Então, é aonde a gente vai estar em contato com os nossos amigos espirituais. E diante de qualquer dificuldade dentro de casa ou fora dela, a gente tem como se conectar e pedir socorro. E é onde a gente vai ser amparado. Como fazer o Evangelho no lar? Escolha na semana um dia e horário em que a família possa se reunir. Crianças também podem e devem fazer parte da reunião, tá? Mesmo que a gente fale, mas ela é pequenininha, mas vai ser desde pequenininha que vai ser mostrado para essa criança, né? É onde ela começa a aprender os ensinamentos morais. Então, assim, ela é pequena, ela não vai entender, as palavras do Evangelho são difíceis. Só que agora a gente já tem livros para as crianças. Então, aquelas maiorzinhas, a gente pode pôr para colocar e ler um trecho, né? E perguntar para eles o que eles entenderam. Então, isso aí eles devem, eles podem fazer parte da reunião, tá? Pode ocorrer a presença de visitantes ocasionais. Então, vem alguém da sua família que não faz parte e que não conhece o Evangelho. E aí, o que você faz? Você convida a pessoa,
tá? E esclarece sobre a finalidade dessa reunião para ela. E aí vai dela em querer participar ou não. Mas não deixe de fazer o evangelho, mesmo que tenha pessoas diferentes na sua casa, tá? Isso acontece comigo. Às vezes vem alguém na minha casa, porque eu faço o evangelho sozinha, eu moro sozinha, então eu faço o evangelho sozinha, tá? O que acontece? Se vem alguém em casa e é dia do meu evangelho, eu falo para a pessoa, olha, 8h30 eu vou fazer o meu evangelho no lar, você gostaria de participar? Tá? E vai da pessoa, mas a gente convida, né? É a nossa obrigação convidar e explicar para ela o que vai ser feito. Ô, Débora, volta lá, volta lá. Ah, não, pode ser aí mesmo. Não, eu só ia falar da figura mesmo. Linda essa figura aí Tá. que Linda, Jesus está né? junto aí, adorei. Linda. Jesus junto com o menininho. Ai, que coisa muito legal. Então, aí é aquilo que a gente fala, né, Elcio? A gente sabe que Jesus sempre está presente ao nosso Está lado, né? presente. Está Ele falou presente. isso, né? Ele Isso, falou isso. aonde 2 ou mais pessoas estiverem falando ao meu respeito, eu estarei junto, né? Sim. E aqui a gente fala, que nem eu falei para vocês, a reunião pode ser realizada por uma só pessoa, sim, ela pode. O roteiro é o mesmo, tá? O que vocês vão fazer com 2 ou mais pessoas, vocês podem fazer sozinhos também. Ah, mas eu vou estar fazendo sozinho, eu vou ter que falar sozinho. Como assim eu vou falar? Sim, a gente tem que falar em voz alta. Por quê, pessoal? Os espíritos que vêm para o nosso lar com os espíritos superiores, com os nossos mentores, eles vêm para aprender, tá? Porque eles também são trazidos para poder aprender, né? Então, o que acontece? Eles não conseguem ainda ler pensamento, como os espíritos superiores, né? Então, a gente precisa falar em voz alta, porque é uma maneira deles entenderem e compreenderem aquilo que está sendo falado para eles. Ah, mas eu vou falar sozinha, não tem ninguém me ouvindo. Tem sim, gente. E como tem, né, Elcio? E Sim, como com tem, certeza. Com tá? certeza. A gente Muito bem nunca está observado. sozinho. Isso que você falou é muito importante. Fazer em voz alta, explicou por quê. É isso mesmo. Perfeito. Legal. Isso. Escolha um lugar no lar onde todos possam se acomodar. Então, você vai colocar todo mundo, acomoda todo mundo na sua casa ou na sala, ou seja, onde o lugar que você quiser, tá? Aí ali você já vai colocar uma jarra com água, tá? E vai iniciar com uma prece simples e espontânea, que nem a gente já fez e faz aqui no começo da nossa aula, tá? Essa é uma prece simples, gente, não precisa ser rebuscada. É aquilo que eu já falei para vocês lá na aula de Deus e Jesus. Para falar com Deus e Jesus, a gente não precisa pôr palavras difíceis, né? Ele está ali, ele também foi simples, Jesus também foi simples. E quanto mais simples a gente for com ele ou com o nosso Pai, é dessa maneira que ele vai nos entender, é dessa maneira que ele nos entende, né? Aí a gente faz a leitura do Evangelho, né? A gente abre por acaso e escolhe um trecho. Primeiro a gente fala qual o capítulo, né? E depois a gente fala o item. E naquele item sempre tem um nome, então a gente também vai ler o nome daquele item. Por exemplo, item 18, servir a Deus e a Mamon, tá? É um nome que veio que vocês também vão conhecer esse assunto a respeito, tá? E aí vocês vão ler em voz alta, tá? E vão falar sobre isso, vão comentar depois sobre esse trecho. Após fazer o comentário sobre o texto lido, devem ser breves. Esse comentário não precisa ser um comentário extenso, tá? Mas cada um vai comentar a respeito. Então, por exemplo, cada um vai falar um pouquinho daquilo que entendeu, né? E vai ser aplicado às situações do dia a dia. E aí a gente faz a leitura do livro de harmonização
que pode ser o Fonte Viva, o Pão Nosso, Vinha de Luz, tá? A Ceifa de Luz, qualquer livro de harmonização, que a gente já comentou com vocês a esse respeito também. Fazer vibrações. Aí a gente vai fazer vibração pela paz no mundo, pela humanidade, pelos governantes, por todas as crianças, jovens, adultos, pelas pessoas que estão nos hospitais, pelos idosos. Vibração pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo próprio lar dos participantes, mentalizando a paz, harmonia e saúde para o corpo e para o espírito. E pedindo para que aquela água que se encontra na jarra seja fluidificada pelos espíritos superiores, tá? Então, que eles fluidifiquem aquela água, que seja colocado o remédio necessário, a vacina necessária para o nosso corpo físico. E aí, depois, você vai distribuir aquela água que está ali na jarra para que cada um tome um pouquinho. E encerra com uma prece simples, sincera e espontânea, agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Paz e luz. E está aí o nosso amado mestre. Ok? Pronto, vou interromper o compartilhamento. Agora Pessoal, eu consigo ver todo algumas mundo. observações aí. Algumas observações que todo mundo pergunta, né? Professor, posso fazer com a Bíblia? E eu respondo para vocês, claro que pode. Só que o problema da Bíblia é que é difícil de entender. Então você vai abrir, mesmo se você. Primeira coisa, se você abrir no Antigo Testamento é difícil de entender, né? E muita coisa que tem lá a gente já falou sobre a Bíblia, né? Que eram os costumes da época, etc. Né? Então, tudo bem. Então vou pegar o Novo Testamento, né? Que é a parte que fala mais sobre Jesus, a vinda de Jesus. Mas mesmo assim, ler ali é difícil. Então, por que a gente recomenda o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque já está mastigadinho. Nada mais é do que o Evangelho do Cristo, só que é explicado pelos Espíritos. Então, fica mais fácil de vocês lendo e entenderem e comentarem alguma coisa sobre. Porque Kardec já dá uma mastigadinha ali, os espíritos também, né? Apesar de que a linguagem deles é bem evoluída, mas ainda assim é mais fácil do que vocês fazerem com base na Bíblia. Mas pode? Pode, desde que você saiba comentar e entender o que está escrito ali na Bíblia, pode. Certo, Débora? Certo, certo, é Né? isso Então, por mesmo. isso que a gente recomenda o Evangelho segundo o Espiritismo. Outra dúvida, posso fazer sozinho? Você já falou que sim, né? Mas daí faz em voz alta. Convida as pessoas, se as pessoas não quiserem, a gente não força, tá? A gente Isso. não força. Eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida com relação a isso? Ou No sobre o Evangelho? assunto de Kardec também, né? Ó, Pode tem alguma falar, coisa aqui, ó. Elaine. Tem Dá aqui, para tem. você. Tem. Por que as reuniões são sempre na penumbra? Não. Quem disse? Penumbra? Não, Não. não. Isso não existe. Se você ouviu falar disso, tá errado, tá? Isso não existe. Se você quiser, por exemplo, eu gosto de acender todas as luzes. Eu gosto Eu da luz, também. né? Porque eu acho que os espíritos devem gostar, né, da luz. Então eu acendo tudo, né? Eu faço na mais alta concentração de luz que tiver, eu acendo, tá? Se alguém faz desse jeito, tem alguma coisa errada aí, tá? Se alguém te falou, né, que tem que ser desse jeito, não é legal. Não sei, não tem que ser, tá? Pode estar na penumbra? Pode. De repente eu não tenho luz, a minha luz é meio fraca? Pode. Mas o que não pode, aí eu tenho que fazer na penumbra. Por quê? Aí não é legal. Tá bom? Isso. 2. Jesus falava com Rivail através da senhorita Baldim. Você quer explicar, Débora? Jesus ele falava através da senhora Bodin, ele falava com a senhora através da senhora Jafé. Por quê? Porque ele participava de várias reuniões, né? Sim. Mas nessas ele se manifestava mais pela senhora Bodin, né? Que é a senhoritas Bodin. Só que o que se fala, viu, Elaine,
é que Jesus não conseguia diretamente com a senhorita Bodin. Por quê? Porque Jesus é um espírito muito, né? O pensamento dele é muito intenso, o nível vibracional. Então, diretamente, a senhora Bodin ela não... É Baldin, né? Não sei como é que fala, né? Vamos Baldinho, chamar de... Godinho, vamos chamar de Vamos chamar Baldinho Bodin, né? mesmo? Ele não Isso. conseguia falar diretamente, porque é muita vibração. A médium, talvez, principalmente uma médium daquela época, provavelmente não estaria preparado. Então, como que ele faz? Ele provavelmente tinha outros intermediários, até chegar na senhorita Bodin, tá? Mas Isso, não era diretamente, mas era ele, tá? Era ele. Ia passando até chegar nela, ok? isso Terceiro, mesmo. por que ela não é tão famosa? Não, ela é famosa, né? Tanto que a gente escuta o nome dela, né? Depois de tanto tempo, 200 anos aí, tá aí a Débora falando da senhora Bodin, né? Mas não é tão famosa porque quem escreveu, quem decodificou foi Kardec, né? Então a gente fala mais dele. Mas não que não seja famosa, ela ficou famosa como uma grande médium que ajudou o Kardec, certo, Débora? Certo, é isso mesmo. O livro Voltei e Temos que Ler até Julho, não, Peraí, deixa eu vocês pegar aqui. vocês têm que ver a data da prova. Então, vão A lá prova, gente. na área dos alunos, peguem o cronograma, está lá na área dos alunos, na pasta Informações da área dos alunos. O link para a área dos alunos está na descrição do grupo do WhatsApp. Mas se você quiser, vocês quiserem, a gente coloca de novo lá. Se eu não me engano, a Peguem. prova é dia 2/5, né? Isso. Então até esse dia que vocês têm que ler. Então, até dia 2/5. Por quê? Porque dia 2/5 vocês têm que estar tinindo, brilhando. Vocês têm que estar Com o assunto assim na ponta da língua. Na ponta da língua. Ponta da língua. Olhar a primeira resposta e já responder certo. Se a gente quer 10 de todo mundo, né? Na primeira prova. Né? Sim, com então, certeza. Assim, vale a pena vocês começarem a ler, gente, a partir vai ser em maio a prova, certo? Então, assim, nós estamos agora entrando em março. Vocês têm 2 meses para poder ler o livro, tá? E, assim, é bom por quê? Porque vocês vão ler, vão fazer, quem quiser fazer oh, meu Deus do céu, rascunho do livro, colocar os capítulos, aonde acha aquele assunto interessante, acha que aquilo pode estar caindo na prova, né? E às vezes é sempre bom de pôr, antes da prova, dar uma repassada, né? Porque às vezes aquilo fica mais fresco na cabeça da gente, tá? Eu como aluna, o Elcio como aluno, a gente também, eu faço isso. Eu agora, em maio, além de ter o livro Voltei, que eu vou ter que ler novamente com vocês, eu tenho simplesmente Paulo e Estevão para ler. 600 páginas. E já comecei assim a ler. Entendeu? Mas é um livro maravilhoso, né, Débora? Já li. Ele é lindo. Sensacional. Maravilhoso. Sensacional. Entendeu? Sensacional. Mas a gente vai ter que ler, eu vou ter que ler, eu vou fazer rascunho. Por quê? Porque a gente não é só porque, mas você é professor e você conhece tudo. Não, gente, eu não conheço. Nem eu e nem o Elcio. Ainda a gente tem muita coisa, a gente vai conhecer muita coisa. Isso, eu não paro de aprender. Eu estou sempre fazendo curso, estudando, é uma delícia. Eu não paro. Eu estou fazendo filosofia, né? 2. Eu estou ficando louco. Você está fazendo filosofia? Eu estou ficando no 2 ainda. 1 ainda é mais light, mas o 2 é do Arco da Beira. Eu estou ficando maluco. Mas é uma delícia, viu? É uma delícia. Mas vamos lá. Ó, pessoal, tem mais dúvidas aqui que eu tenho que responder, ó. Em casa, a gente faz um copo de água para cada um. Pode fazer assim? Pode, mas eu recomendo o quê? Que além de um copo para cada um, vocês colocam um principal, uma garrafa. Por quê? Porque vocês podem ir tomando durante a semana. E detalhe, vocês podem ir completando que aquela fluidificação que foi feita pelos espíritos superiores passa para as novas que é acrescentada. Entendeu? Isso. Então, coloca uma individual para cada um. Por que individual? Porque se alguém tiver alguma enfermidade, provavelmente pode ser que os espíritos possam colocar alguma coisa especial para cada um. Não tenha dúvida, tá? Mas conservem também a geralzona e vão tomando. Coloquem na geladeira ali, vão tomando. Tem problema deixar na geladeira? Não tem problema.
Ah, mas a diretora de doutrina falou que... Não, a diretora de doutrina está viajando. Não tem problema nenhum ficar gelado, tá bom? Não tem problema nenhum, tá bom? As reuniões... Pode falar, Só para completar, pode é porque falar. a gente vai no Gembe, então a gente já leva nossas garrafinhas. Eu não sei de onde que a Isso. Marinês tirou que não pode gelar. A água não pode ser gelada. Isso aí, eu não sei de onde ela tirou isso. Não tem problema nenhum, pessoal. Bom, mas No tudo bem. A6 me falaram que não podia gelar. Imagina, ela que inventou No isso aí. A1 Não eu tem já problema nenhum. sei que a água é separada. Não, não, pode ficar tranquilo, pode gelar tranquila. Isso não tem nada a ver. Então, eu A perguntei do Marinês, copo, nesse ponto aí, ela deu uma viajada. Pode falar que eu falei que ela viajou. porque a gente já vai no Gembe, a Não. gente já tem água para todo mundo. Aí pode fazer do Então copo, tudo bem. assim? Pode, quando você vai Pode, fazer na pode, tua casa, você vai fazer no pode, copo, ou no copo ou na garrafinha. pode. Então, você vai saber, o A6, aquela água que você vai tomar do A6, tá? Ela tem que durar uma semana e você não pode estar fazendo reposição. Eu te falo isso por quê? Porque isso é um tratamento, Bia, Aí é tá? diferente. Então, é diferente. Então, você tem Então, que a moça tomar disse que eu podia conforme... repor. Não Não, mas reponha. não, No peraí, vamos lá. A6, não. Vamos lá. Eu estou falando da do Evangelho. A do Evangelho é geral. Agora, Sim, a ela está Isso. falando de tratamento. De tratamento, aí é diferente, tá? Tratamento, eles vão falar, olha, você tem que usar água assim. Aí é diferente, tá bom? Mas foi muito bem você ter colocado para tirar essa dúvida. Se eu Boa, Débora. frequento o A6 de manhã, eu posso frequentar à noite, outro dia? Que é só de quarta, né? É só de quarta, mas aí o que acontece? O pessoal do A6 da tarde já tem a tua ficha lá, tá? Aí o que Sim. acontece? Você vai para a noite, o pessoal da noite não tem o teu acompanhamento, tá? Então bagunça um pouco. Não quer dizer que você não vai ter assistência, você tem. Sim. Só que o que acontece? Atrapalha a parte material, tá? Não espiritual, atrapalha a parte material, tá? Então, se você está à tarde, continue à tarde, Não, é tá? porque como eu dependo de alguém para me levar, às vezes não dá para me levar à tarde. E eu não quero perder Tá. o de quarta-feira. Aí, de repente, à Aham. noite, entendeu? Eu É vou só... me informar melhor, então, tá? Porque agora com a pandemia teve algumas mudanças, tá? Então, eu Não, vou falar com o meu coordenador e mando para você no teu particular, obrigada, agradeço muito. tá bom? Mais um pouquinho. Eu sei que a gente já passou do horário, mas a gente tem que terminar aqui as questões. Vamos Vamos lá. lá, As reuniões espíritas, não é evangelho. Ah, Elaine. A Elaine quis dizer o seguinte, que as reuniões espíritas que tem que estar na penumbra, não é evangelho. Aí eu explico para você. Realmente, as reuniões espíritas, a gente abaixa um pouco o nível da luz. É diferente, tá? Na nossa casa, vão vir espíritos evoluídos, tá? E se tiver algum espírito necessitado, vai estar sob a responsabilidade dos espíritos superiores. Então, você pode confiar, é diferente. Agora, numa reunião espírita, não. Você vai estar recebendo espíritos que precisam de um tratamento, de todas as situações, espíritos que estão necessitados de toda a situação, e eles podem ter vindo de locais muito de sofrimento, como, por exemplo, o umbral, que vocês vão ler no livro do final do último livro do ano, que é o umbral, vai falar bastante sobre essa região. E é uma região escura. Então, pode ser que os irmãos espirituais que apareçam, eles estejam acostumados mais com esse ambiente mais escuro, e a luz pode cegá-los, incomodá-los. Então, a gente deixa na penumbra, numa reunião espírita, para que eles se sintam à vontade. Mas isso é uma reunião espírita, é uma reunião que é feita para atendimento dos irmãos espirituais necessitados. Isso é um tratamento para irmãos desencarnados. Isso é uma outra situação. Tá bom? Isso daí que nós estamos falando é evangelho no lar. Aí não. Aí pode colocar luz, porque só vem. Você não sabe o nível dos espíritos que vem. Não é qualquer espírito, não. Tá bom? É isso aí. Quais livros eu tenho que focar em ler nesse momento do curso? Ó, focar o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque as aulas que nós estamos dando são nesses dois. Fora isso, os livros que vocês têm que ler para fazer a prova. No caso que nós temos que ler agora, até dia 5, é o Voltei. Então, vocês vão ter esses dois, mais o Voltei. Depois, no segundo semestre, vai ser esses dois, mais o Na Seara do Bem. E depois, no final, esses dois, mais o Nosso Lar.
tá bom? Então, é esses livros que vocês têm que focar. Ah, e leituras aleatórias? Você pode ler o que você quiser. A gente recomendou aí, né, o A Caminho da Luz, porque a gente falou bastante sobre essa história aí no começo do curso, e a gente vai falar, tem um livro que é o Vida e Sexo, que nós vamos utilizar numa aula que eu vou dar sobre sexo, e a Débora também. Entenderam? Mas é um livro complementar. Você pode ler se você quiser mais conhecimento. Tá bom? É isso. Que mais aqui? A última pergunta. A prova será 2/5. Quais livros eu tenho que focar em ler nesse momento? Tá, já falei. Acabou. Perfeito, obrigado. Então é isso, Débora. Agora terminamos. Isso. Deixa eu só falar mais uma coisinha que eu lembrei aqui. É o seguinte, pessoal, quando a gente for fazer o Evangelho no Lar, jamais a gente deve evocar, tá? Chamar nenhum parente nosso, parente, mãe, pai, avô, avó, quem seja quem for, amigo desencarnado, tá? Lá no GEMB, quando a gente vai e pede por aquele espírito desencarnado, lá a gente tem toda uma sustentação, né? Os espíritos estão ali e quando aquele espírito ele é trazido para o GEMB, ele vai ser socorrido, ele vai ser levado para as colônias, para os hospitais espirituais. Agora, em casa, o que acontece? A gente não tem uma preparação e às vezes aquele espírito pode ficar ali. Então, jamais, tá? Jamais. Qualquer coisa que você vá fazer e lembre daquele espírito que desencarnou, você peça que Jesus leve até ele o seu amor, o seu carinho, a luz necessária para a evolução espiritual dele, tá? Mas jamais chamar ele dentro do seu lar, tá bom? Tem proteção, só que você vai dar trabalho para os irmãos espirituais. Porque você vai dar trabalho, eles vão ter que atender esse irmão espiritual se ele tiver em dificuldade. E assim, às vezes ele já está sendo atendido em outro local. Então, por que você vai chamar e vai dar trabalho para o pessoal que guarda a sua casa? Outra coisa, evitem vibrar e orar na sua casa por locais muito complicados, como umbral, tá? Sim. Evitem mandar oração para umbral, para as trevas, para locais assim mais complicados. Também evitem mandar para lugares muito pesados, como por exemplo Cracolândia, tá bom? Por quê? Teria problema? Não teria, mas acontece que tem irmãos espirituais lá junto com eles e você acaba trazendo eles também, tá bom? Isso. Então, infelizmente, tá? Procurem então ir ao centro. No centro vocês podem colocar o nome que vocês quiserem desencarnado. Vocês podem orar lá para quem vocês quiserem. Pode orar para umbral, pode orar para as trevas, pode orar para qualquer local lá dentro do centro espírita. Pode colocar na urna de vibração qualquer parente no centro espírita, mas na sua casa, evite. Não faça isso. Ok? Porque você vai dar trabalho para os irmãos espirituais protetores da sua casa. Certo? Muito bem colocado, Débora. É isso mesmo. Muita gente, muito espírita fala que não. Eles não sabem, tá? Eu perguntei isso para o Costa e ele me confirmou. Diretor de ensino. Tá bom? Então é isso aí. Estamos conversado? Vamos encerrar a aula então, pessoal? Já passamos do horário, né? Mas é que muitos esclarecimentos importantes, né? Vocês perguntaram aqui, não podia ficar sem resposta. Certo? Vamos então terminar a nossa aula? Vamos? Então vamos lá. Vamos então elevar o nosso pensamento, agradecer pela aula maravilhosa de hoje, agradecer a Débora aí pela dedicação, paciência, esforço, para trazer o máximo de informação que ela poderia trazer do Kardec aqui para a gente, informações fantásticas, muito, muito relevantes. E nesse momento de alegria, vamos convidando a Rosana Rubach para fazer as vibrações da noite, mandar essas energias boas aí para todo mundo que estiver precisando. Com um pensamento elevado, vamos vibrar, mandar boas energias para todo o nosso planeta, que infelizmente está passando por essa situação complicada de guerra. Vibremos pelas pessoas que estão passando por
essas duras provas. Vibremos pelo nosso país, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso lar. Assim seja. Cida, você pode fazer a nossa prece de encerramento, por gentileza? Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Essa sua Então, voz tá bom. doce. Ah, obrigada. Então, aproveitando todas essas vibrações que a nossa colega fez, queremos agradecer a Deus, a Jesus e aos bons espíritos a aula de hoje, esse momento maravilhoso, pedindo bênçãos para os professores Débora e Elcio, que tanto nos ensinaram hoje, e para todos os colegas que participaram deste nosso aprendizado. Que todos tenham forças para continuar e chegar até o fim dessa maravilhosa aprendizagem. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. É isso, Graças a pessoal. Deus. Muita paz aí, viu? Muita paz para vocês. Boa semana. Obrigado pela Boa presença. semana para vocês. Obrigado, viu? Obrigado também. Muito Obrigada, obrigada. boa noite a Boa todos. semana. Boa noite. Boa semana. Boa noite a Boa todos. noite. Boa Boa noite. semana. Boa Boa semana. semana. Tchau, tchau. Beijo para Obrigado, todo uma mundo. boa noite a Boa todos, uma boa semana. semana para todos. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado a você, Camila, Jorge. você está me Abraço. ouvindo? Tchau, Obrigado. tchau. Um beijo. Tchau, Tchau. Beatriz. Tchau, Tchau, beijo. Kelly. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite, Cida, Mariana e Dília. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Imagina, obrigado a Imagina. vocês aí que nos brindaram com a sua presença. Obrigado, Elcio, Débora. Um beijo grande aí para todos vocês e para o pessoal todo. Obrigado, Obrigada igualmente, para também toda para a sua você. família. Boa semana. Paz. Obrigada, igualmente.